Adilson, boa noite. Boa noite. Queria que você analisasse aí a análise dessa partida, dessa grande vitória do Ceará hoje à noite. Foi uma partida difícil, como nós esperávamos. Internacional é um grande time, um grande clube. Eu tenho o maior respeito pelo Internacional, porque me abriu as portas no momento que eu vinha de 2 lesões, desculpa eu estar falando isso, vinha de 2 lesões no Cruzeiro, quebrei a perna, e esse clube me abriu as portas. Então eu tenho respeito por esse clube. O jogo em si é um jogo difícil. Nós tivemos algumas dificuldades no início, porque a gente acabou errando alguns passes, muita bola por dentro, faltou inversão, faltou usar as laterais, faltou encurtar, faltou algum cuidado com a penetração. Depois entramos, depois melhoramos, determinados minutos do jogo. Fomos felizes com o gol, tivemos inteligência para sofrer um pouquinho e usar bem o espaço. Tivemos inúmeras situações de contra-ataque, importante. E eu acho que o importante era vencer o jogo, mesmo sofrendo um pouquinho. Então, tem que enaltecer, agradecer, parabenizar os atletas, o torcedor que apoiou, que ajudou, o sacrifício de determinados jogadores. Tivemos algumas dificuldades ali no segundo tempo, com alguns com dor, e se sacrificaram e continuaram até o final para nos ajudar nesse jogo importante. Adilson, boa noite. Vamos falar com você. Obrigado. Essa coletiva, além de ser pós-jogo, é também pré-jogo do jogo contra Você o já Fortaleza. quer confusão, né? Não, porque já Vamos passaram. valorizar o jogo de Sim, hoje, sim. o estado de hoje. É porque já Eu tá- até atendo vocês lá amanhã, se vocês... Olha, atende, ó. Ou no Ó. sábado. Vocês escolhem amanhã de tarde ou no sábado. Vamos valorizar. Pode ser sábado. Sábado. Sábado eu falo. Não? Você não vai pra praia? O que é? Eu não vou pra praia. Então a gente fala amanhã. Tá? Eu faço questão de falar amanhã. Fala. Vamos falar do jogo de hoje, por favor. Então tá, vamos lá. Tá bom. Partida de hoje contra o Internacional, vitória por 2-0. Você acabou que durante o jogo perdeu o Willian Oliveira, perdeu também o Luiz Otávio já no final da partida. Você ia colocar o Oremi, acabou trocando, né? Veio o Brock. E aí eu queria saber de você o seguinte: esses dois jogadores, eles se preocupam? Você já tem alguma situação, você recebeu alguma coisa que eles dois se preocupam? É muito cedo, né? Eu tenho que aguardar eles chegarem amanhã. O pós-jogo ainda tá com o calor da torcida, tá com a musculatura aí toda esquecida. Tem que ter o descanso, às vezes sente um desconforto à noite. Então amanhã eu falo e vai ser parecido, porque tem que chegar, esperar chegar, tem a avaliação. É no sábado ou no domingo que a gente vai definir, né? No domingo pela manhã, como foi lá contra o Palmeiras. Alguns estavam com CK alto, alguns estavam um pouquinho mais desgastado. Aí teve lá o conjuntivite do nosso artilheiro, né? Do Matheus, teve o Willian passou mal, então eu prefiro esperar. Eu acho que é melhor assim para mim não cravar aí o que os dois se vão ou não, tá? A gente perdeu alguns, né? Vocês sabem quem. Vamos lá. Professor, você falou agora para focar nessa vitória, né? E que vitória importante, inclusive, parabenizo você e a sua equipe Obrigado. por essa vitória. Eu te pergunto, eu queria que você falasse um pouco sobre esse jogo, sobre essa vitória que você tanto está valorizando, que tanto é importante para o Ceará, porque, embora independente da posição que o Ceará fica, ele se afasta bastante ali da zona da degola, Não né? bastante. Tá todo mundo junto. O necessário para a vitória. Não, quem tem 39 pontos tem que estar atento, né? Se o Goiás perde 2 seguidas, ele já tem 42, já fica atento também. Então, o campeonato
Está em aberto lá em cima, embaixo. Em cima não, né? O Flamengo é futuro campeão, né? Até com méritos. Mas o Palmeiras está na cola. E lá embaixo está uma briga. Então temos que ter atenção e valorizar o que foi feito, né? Um pouquinho de dificuldade, depois você melhora. Aí você tem situações para matar no contra-ataque. Nós criamos isso. Alguns jogadores jogaram muito bem novamente. Teve a sobrecarga. Teve o desgaste, teve algumas dificuldades, teve algumas lesões e suportaram. Então eu tenho que enaltecer essa vitória, agradecer eles pela entrega, né? Foi um jogo difícil e o torcedor ajudou, parabéns. Adilson, você já falou em relação ao Internacional, né, que é uma equipe que você gosta, já tinha falado em outros momentos, do respeito que você tem. Eu gosto do Grêmio, mas eu respeito o Inter. Exatamente, o gosto pelo Grêmio é mais até de para não ter torcedor. confusão lá no Rio Grande. Entendi. O gosto pelo Grêmio é mais de quem realmente tem algum carinho especial, né? Sim. E o do Internacional por ser uma grande equipe do futebol brasileiro, não é isso? Claro. Sim, mas isso torna esse efeito dessa vitória mais importante ainda. Você venceu uma das grandes equipes desse campeonato, na briga ali pela Libertadores. Isso tem emblematicamente algum sentido importante, além dos 3 pontos? Tem um peso maior, por ser um adversário que está brigando pela Libertadores. Adversário campeão do mundo, tricampeão brasileiro, bicampeão da Libertadores, com grandes jogadores. E o Ceará se impôs em determinado momento, teve um pouquinho de dificuldade, soube marcar, soube neutralizar, e dificultou, contra-atacou. Então eu tenho que enaltecer o comportamento deles. É muito importante. A vitória era importante. Independente de Inter, Grêmio, São Paulo, ela era muito importante. Para a gente chegar com aquele respeito no clássico. Mas é para falar amanhã, né? Vamos lá. Não me aperte, tá? Até minha filha está falando que você está me apertando. Até minha filha já tá te vigiando. No bom sentido. Isso. Ô Adilson. Falou que você é gente boa. Adilson, quero lhe parabenizar porque novamente você fez um esquema que o Ceará esteve muito bem e conseguiu a vitória. Agora, uma coisa boa que eu acho de você, sempre que você vem para as entrevistas, você valoriza não só o time, o elenco todo, jogador por jogador. E isso foi provado mais uma vez hoje. Você teve que obrigatoriamente fazer algumas substituições e quem entrou deu conta do recado, justamente porque você tem um elenco na mão e que você valoriza jogador por jogador. Parabéns por essa sua liderança. Obrigado. E a gente tem que vivenciar o jogo. Eu falei isso para eles, né? Às vezes o jogo pede uma coisa. Hoje eu estava pensando na hora de até pedir desculpa para ele, peço perdão. O Luiz pediu para sair. Outros estavam com dor. E eu falei para aguentar e aguentaram, né? Suportaram a dor. Então a gente tem que enxergar o jogo. Né, como aconteceu lá contra o Palmeiras, como não aconteceu contra o Santos. Então tem jogos que nós fizemos, foi uma entrega grande, uma obediência, né? Eu valorizo muito a parte tática também, né? E aqueles que cumprem levam vantagem comigo. E a gente está sempre trabalhando, eu vejo esse grupo prestando atenção, querendo aprender, interagindo, sinal que demonstra que querem e estão atentos em relação àquilo que você pede, porque o futebol está pedindo um jogador inteligente. O jogador com tomada de decisão. Então, eu fico contente com esse grupo, eu estou muito feliz com o grupo. E agradeço aí a dedicação deles. Adilson, boa noite. Boa noite. Você já exaltou aqui a vitória várias vezes, era realmente o mais importante vencer, conquistar os 3 pontos. A minha pergunta ela não tem o objetivo de desmerecer a vitória, mas de tentar esmiuçar um pouco o jogo. Você até falou taticamente, né? No segundo tempo, principalmente, o Ceará cedeu mais a posse de bola para o Internacional, deu assim, entre aspas, né, o campo para o Internacional. O Internacional atacou várias vezes, mais do que no segundo tempo. O Ceará teve algumas oportunidades apenas de contra-atacar, assim, com efetividade realmente. E você falou no jogo contra o Fluminense, pós-jogo aqui, que algumas coisas você não era ordem do técnico, Sim, não era ordem sua, de Tá, recuar, por entendi. exemplo. Até que ponto é ordem sua esperar um pouco mais, até que ponto não é ordem sua ceder tanto espaço, ou realmente é assim que o Ceará vai jogar até o final do campeonato? Não é assim.
Boa pergunta, boa observação. Às vezes você não pede, mas o adversário te empurra, o adversário abre, o adversário arrisca. Então, se você observar, tivemos 60% de posse de bola. Tá? Nós finalizamos mais no gol do que eles. Às vezes eu induzo. Vocês observaram que o Bergos estava mais por dentro, induzindo o Beck sair. O que o Beck vai fazer? Cruzar na área, cruzar fora, errar um passe, não acha uma... E nós encaixamos contra-ataques. Encaixamos com o Bachola, encaixamos com o Bergos, encaixamos com o Matheus, com o João, com o Samuel, com o Fabinho. Então, às vezes você está induzindo também. E às vezes tem um pouquinho de cansaço. Eu tenho que entender. Eu trabalhei no Paysandu, eu trabalhei no América e trabalhei no esporte. Eu sei o desgaste que é trabalhar no Norte, no Nordeste. Então, às vezes, as pessoas precisam compreender isso. Tem gente que quer, mas a cabeça, mas a perna não comanda. A cabeça quer, mas a perna não comanda. Eu tenho que entender isso às vezes. Né? Então, boa colocação, mas não é um pedido. Tá? Boa observação. Adilson, boa noite, tudo bem? Tudo bom. Parabéns mais uma vez pela vitória, pelo resultado. Obrigado. Adilson, eu sei que quando você prepara a tua equipe, você prepara o teu time para vencer. Né? Você pensava no Internacional nessa semana para chegar aqui e vencer. Né? Vai pensar em vencer o clássico, tudo bem, mas não vamos falar do clássico, né? Amanhã, né? Mas essa situação Mas eu já estou pensando. Do que foi esse cenário, né? Porque, olha, primeiro tempo, teu time jogou em cima do Inter, fez um gol com o Galhardo. Segundo tempo, sofreu que nem o Fluminense. Eu estou comparando com o jogo contra o Fluminense. Claro. E aí, o cenário, a mesma coisa, torcedor incentivando, acontece a mesma coisa. No final, o Matheus vai lá e mata o jogo, né? É uma situação, claro, para se comemorar, né, Adilson? Mas eu te pergunto, como o amigo nosso botou aí o Manso agora, tem que sofrer tanto assim no segundo tempo? Tem que ser assim, sofrido? Você gosta disso, Adilson? Não, claro que não. Mas eu gostaria de ter semana cheia. O dia que eu tiver semana cheia, pode me cobrar. Enquanto eu não tenho, é difícil. De coração. Não gostaria. Mas, às vezes, acontece. Estamos chegando na reta final, no final do ano. É o time que mais se desloca juntamente com o arquirrival. Então, a gente tem que ponderar algumas coisas. E eu tenho consciência disso. E a gente tem fisiologista, a gente tem preparador físico, nutricionista. O Ceará está de parabéns pela sua equipe. Tem que elogiar o assessor de imprensa, senão ele me bate também. Né? Aqui é o Bruno. Então, nós estamos com uma equipe muito boa e a gente precisa ouvi-los, né? Para às vezes tomar algumas decisões. Então, até em função disso, o dia que tiver semana cheia, pode me cobrar se sofrer no segundo tempo. Adilson, boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado. Você estava falando aí da questão que ainda está tudo muito embolado ali naquela parte de baixo da tabela. Se os resultados acabarem como estão agora, o Ceará, mesmo entrando ali na zona de classificação para a Copa Sul-Americana, ainda fica 2 pontos do Z4. Uma vitória como essa não dá uma tranquilidade como o Ceará queria, né? Mas como é que fica o pensamento da equipe, tendo dado espaço muito bom, mas ainda estando com a pontuação ainda bem próxima do Z4? O segundo turno é assim. São jogos mais acirrados, mais disputados, mais tensos. Às vezes o líder pode se enroscar. O Bahia que vinha bem. Né? Teve dificuldade com a Chapecoense. Então o Avaí vinha jogando bem, veio aqui, dificultou a nossa vida. Fez jogo difícil lá com o São Paulo, enfim. Está muito igual o futebol. Muito igual. Nós não fomos lá contra o Palmeiras, não fizemos um belíssimo jogo? Onde o goleiro do Palmeiras foi o melhor em campo, o Everton. Fomos em Santos, fizemos um grande jogo. Então, eu vejo muito equilíbrio, tem que ter atenção. Era importante vencer o jogo hoje, como é no domingo. E a sequência. Então, para fazer a pontuação necessária para respirar.
Adilson, a importância para o treinador, para o comandante, de ter um grupo agora que cresceu na reta final do campeonato. Eu queria que também você falasse um pouco sobre a situação do Wesley, né? O Wesley, que é o jogador mais caro do futebol cearense, ainda não conseguiu mostrar o futebol que o trouxe de volta ao Ceará. Hoje, como eu vou atender vocês amanhã, nós poderíamos diminuir um pouquinho, né, as perguntas, né? Estou aqui dando a de... Mas vamos responder. Todos têm que aguardar a sua oportunidade. Eu pensei nele também. Eu vejo que ele tem muito potencial. Ele é bom jogador. Mas ele é mais por dentro do que por fora. Já trabalhou lá no jogo do Corinthians, né? Nas duas linhas de 4, fazendo o lado direito, acompanhando a passagem do lateral esquerdo do Corinthians. E ele tem muito talento e tem treinado muito bem. Então, não se surpreenda se ele entrar no domingo. Tá? Já confirmei uma, tá vendo? Aí, já vamos cancelar amanhã? Adilson, aqui. Opa. Aí, vamos lá. Pronto. Vamos lá, menina. Pronto. Ontem você fez um mês de Ceará, né? Comemorando o mês-versário, podemos dizer assim, Isso. né? E no primeiro jogo foi uma derrota e hoje, um mês depois, uma vitória, 4 vitórias, 4 derrotas e um empate. Como é que você faz um panorama desse primeiro mês e assim por diante com a reta final do Brasileirão? Eu acho injusto aquela derrota porque você chega na quinta, dá treino na sexta, é sábado e joga no domingo. Então, não vou nem colocar na minha conta. Como aproveitamento entra, né? Infelizmente entra. Como segundo tempo, entra. Muito bom. Eu lamento, nesses 30 dias, eu não ter semana cheia. Isso eu lamento. Porque a coisa que eu mais gosto é dar treino. E é onde você corrige, é onde você vê a cara do teu time. E, infelizmente, eu não tive esse tempo. Mas estou contente com o clube, contente com o ambiente que eu tenho, a retaguarda que eu tenho, a tranquilidade que eu tenho, a relação que eu tenho com direção, com o presidente, com o staff, com os atletas. Eu vejo uma empatia, eu vejo um respeito, eu vejo profissionalismo. Eu fiquei contente com vários jogos, alguns você fica um pouquinho preocupado. Eu tenho que relevar algumas situações. Nós temos desgaste, nós temos viagem, nós temos maratona, nós temos logística, que às vezes, vou relatar para você, eu estava lá na coletiva antes do jogo, nós estamos fazendo a programação para Chapecó, aí não nos dão um voo na segunda cedo, colocam a gente num voo de noite para você chegar de madrugada, ou seja, eu já perdi a segunda, já tenho que descansar na terça, treinar pouco na terça. Isso as pessoas precisam entender, então eu fico um pouquinho, às vezes, chateado com relação a isto, mas faz parte do processo. Mas, no cômputo geral, eu acho que está dentro da média. Gostaria de ter 3 do Goiás, 1 do Santos, empatezinho com o Grêmio, empatezinho com o Palmeiras, 2 pontos do Vasco. Aí já estava bom, né? Aí você já estava pensando mais alto, né? Mas eu gostaria de ter, né? E foi possível, pelo que jogamos. Vamos lá. Eita! Quem vai comer, né? Matheus tem que dormir, gente. Nessa idade, esse tamanho, tem que dormir. Né, Matheus? Adilson, e baseado nisso que você falou, claro, comentou que o time deu uma melhora, nesse um mês que você fez essa análise, nessas 7ª últimas rodadas que faltam agora, o que é que o time precisa, na tua visão, na parte tática, teu objetivo, além da permanência, mas nessa parte tática, o que é que o Ceará precisa melhorar? Eu acho que, taticamente, a gente encontrou um esquema parecido com o Anderson, né? Sem a bola, a gente tem uma determinação parecida. Com a bola, alguns entraram num posicionamento onde você dá a liberdade para que eles criem. A gente tem muita ultrapassagem, muita chegada pelos lados. Então, eu estou contente. Agora, evidente que
A gente tem que estar sempre reforçando, sempre fazendo as correções nos pós-jogos para melhorarmos. Então, 7 decisões, 4 em casa, né, que é o clássico, e 3, uma em Chapecó e 2 no Rio. Então, vamos se dedicar para melhorar.